Prova do exame de suficiência da primeira edição de 2017. Primeira questão. Uma sociedade empresária utiliza o inventário permanente. Lembrando que o inventário permanente ele dá baixa a todo momento. Se fosse inventário periódico, ele só vai dar baixa no final do período, que seja do mês ou do ano. No caso nosso é o permanente. Para controlar seus estoques, apresentou o seguinte movimento no mês de fevereiro de 2017. O estoque de mercadorias para revenda. Lembrando que o critério que ele vai adotar para avaliar a saída da mercadoria é o PEPs. A primeira mercadoria a entrar tem que ser a primeira a sair. Então, na relação que nós temos, ele compra 80 unidades a 400, que me dá um total de 32 mil. Depois ele compra 20 unidades a 440, que dá um total de 52.800. No nosso caso, não teve estoque inicial. Na sequência, ele vende 180 unidades. Como o critério de avaliação é PEPs, a primeira que entra, a primeira que sai, primeiro você tira 80 unidades a 400, faltam 100 unidades. As 100 unidades que vão sair agora, vão sair a 440. O que sobra, vão sobrar das 120 unidades, vão sobrar 20 unidades a 440. Essas 20 unidades a 440, nós temos um estoque de 8.800. E ele vai comprar ainda 100 unidades a 480. Essas 100 unidades a 480 dá 48. Esse 8.800 com mais o 48 vai me dar o estoque final, que refere-se a 120 unidades também. Então, a pergunta da questão se deu qual o estoque final no final da movimentação no critério PEPs. Você deveria ter marcado a letra bola. Então, está aqui, ó, questão 1, letra B, 56.800. Questão 2, do exame de suficiência 2017, primeira edição. Nós temos aqui uma sociedade empresária que está comprando equipamento que ficou disponível para uso. Condições. Nós temos aqui que ele foi comprado em 2 de janeiro de 2012. Então, quando você compra aqui, ó, em 2 de janeiro de 2012, e a pergunta da questão, ela vai se dar numa saída no período de 31 de dezembro de 2016. Então nós vamos ter 2012, 2013, 14, 15 e 16. Vão se passar exatos 5 anos. Como o valor de custo desse equipamento, ele cita 180, e ele me dá um valor residual de 18, me dá um valor residual de 18 mil, a base para depreciar é 162, 162 mil. O tempo de vida útil, 10 anos. Lembrando sempre que o tempo de vida útil tem que ser a realidade da empresa. Não pode ser um tempo fiscal, nem um tempo técnico. Tem que ser um tempo da vida útil do bem na empresa. 162 mil, dividiu por 10, 16.200. Multiplicou por 5 anos, que é o tempo de vida útil que você tem já transcorrido, você tem 81 mil de depreciação acumulada. Se eu pegar o valor de custo, tirar a depreciação acumulada, você tem um valor contábil, quanto vale o bem? 99. A pergunta da questão, ela veio dentro desses termos. Qual o valor contábil a ser baixado do equipamento? Então, o valor contábil que você vai baixar o ativo não circulante, você vai baixar em 99. Então, eu fiz até uma relação aqui no balanço. Ó. O ativo circulante recebe 90 a valor de venda. O ativo não circulante é baixado o equipamento por 99. E o patrimônio líquido, na diferença, ele vai reduzir em 9. Como o ativo reduz em 9, o passivo também reduz em 9. Então, tomar bastante cuidado, ó, que o equipamento é creditado em 180. A depreciação acumulada é debitada em 81. A diferença dessas informações fazem com que o ativo não circulante reduza em
99, que isso é chamado de baixa. Outras despesas. Então essa pergunta se deu quanto foi baixado do equipamento, letra C. Se fosse perguntado quanto aumentou o ativo circulante aumentou em 90. E se fosse perguntado o resultado deu uma perda de capital de 9, que é a diferença de 90 da receita menos a despesa. Então tomar cuidado também com os termos. Ó. Valor depreciável, qual a base para depreciar? 162. Qual o valor contábil para baixar o bem? 99. Resposta, então, C, questão 2. Questão 3 do Exame de Suficiência 2017, primeira edição. Em 10 de janeiro de 2017, uma sociedade empresária celebrou um contrato de venda. Ela vai vender 100 unidades e foi previsto nesse contrato R$50 mil de receita. E aí nós vamos ter uma tabela referente ao que realmente foi entregue, o que foi recebido em relação à empresa comercial. Em 10 de janeiro houve entrega de 20 unidades. Então nós temos aqui 20 unidades frente a 100 unidades, 100%. Aqui dá para ver uma proporção, 100%, 20%. 20% entregue dá 10 mil. Então em 10 de janeiro, você tem uma receita ganha realizada de 10 mil, mas você não recebeu ainda. Então você tem uma duplicata a receber, você emite a duplicata, porque você já entregou a mercadoria, já emitiu a nota, mas não recebeu. Então isso ocorreu em 10 de janeiro. Ele me dá na tabela o dia 30 de janeiro. No dia 30 de janeiro, ele recebe 25 mil. Só que do 25 mil, ele já não tem mais o título a receber, porque o título a receber você vai zerar, e você tem 15 mil de adiantamento de clientes. Então, o cliente ainda adiantou 15 mil referente às unidades. Você não pode lançar como receita, porque a receita é na proporção daquilo que foi entregue. E só foi entregue 20 unidades de 100. Então, a pergunta da questão, ela estava presente frente a essa operação. Em janeiro, efetivamente, quanto eu tenho de receita? A receita é naquela proporção que foi entregue referente ao período. Como exemplo, você tem também o mês de fevereiro. O mês de fevereiro, ele entregou as 20 unidades e depois só em março que ele entregou 60. Então, se fosse perguntado também o mês de fevereiro, teria que ficar 20 unidades, dá a proporção de 20%, 10 mil também. Então você só teria 30 mil restante de receita só em março. Então tomar cuidado com uma questão como essa, que você sempre tem que fazer a proporção do que foi entregue. Resposta da questão: quanto eu tenho de receita? 10 mil no resultado, letra B. Questão 4 do Exame de Suficiência 2017. Então, nessa questão 4, nós temos uma sociedade empresária iniciou suas atividades em janeiro de 2017. Nesse mês, realizou as seguintes transações. Ele está comprando, pagando 20 mil. O ICM destacado na nota de compra, que é o de entrada, é 3.400. Se você pegar 20 menos 3.400, o valor de custo, 16.600. Ele vende as mercadorias por 25 mil. Então, vende por 25 mil à vista, uma atividade normal. E sobre esse valor de venda, você tem 12% de ICMS. 12% de 25 mil, você calcula 3 mil o valor do ICM, 12% de 25 mil. A baixa do estoque aqui, nesse momento, não é importante você pensar na baixa da metade do que consta no estoque. Mesmo você olhando aqui e visualizando o valor de 8.300,
O máximo que você vai ter é o CMV 8.300 a débito. A pergunta da questão realmente é, quando você fizer a apuração do ICM, quanto você vai apresentar como saldo? Então você tem um livro de entrada para destacar a compra e o ICM da compra. Você tem um livro de saída para analisar a venda e o ICM da venda. E o terceiro livro de apuração, ele apura entre o a recuperar e o a recolher, quem é o menor valor entre o direito e a obrigação. Você tem um direito de 3.400 e uma obrigação de 3.000. O menor valor é 3.000. Então, o menor valor é feito a apuração. Nessa apuração, você analisa quanto você vai ter de saldo. Então, nessa apuração, você tem o ICM a recuperar de 400. Então, a nossa resposta tem que se dar o ICM a recuperar 400, que é a débito, na contabilidade. A empresa tem um direito ainda, ela não vai precisar recolher para o Estado. Única resposta, que você tem um saldo de ICM a recuperar de 400, letra A da questão 4. Questão 5 do Exame de Suficiência 2017. Uma sociedade empresária comercial apresenta os seguintes dados referentes ao período de janeiro a dezembro de 2016, que é extraído do balancete de verificação. Como aquele quer saber sobre a demonstração do resultado exercício, da competência, no caso 2016, e ele busca só o lucro bruto, que é o primeiro período, então ele vai buscar apenas o primeiro período. Porque você tem o lucro bruto, o lucro operacional antes do resultado financeiro, você tem o lucro operacional após o resultado financeiro, você tem o lucro antes do imposto de renda e o lucro líquido do exercício. São 5 níveis o resultado. Desses 5 níveis, lucro bruto, lucro operacional antes do resultado financeiro, lucro operacional após o resultado financeiro, lucro antes do imposto de renda e lucro líquido do exercício. Ele quer só o primeiro nível. Então ele me dá como primeira informação, custo da mercadoria vendida, 560. O custo da mercadoria vendida está no primeiro nível. Só que ele não entra se for perguntado receita líquida ou venda líquida. Porque a venda líquida ou receita líquida é antes de se saber o CMV. Na sequência, ele me dá o faturamento bruto. O faturamento bruto é a venda, que no caso, 800 mil. Então ele vendeu 800 mil. O ICM sobre essa venda, o ICM sobre a venda é débito, porque são contas redutoras. Então ICM 93. Depois da ICM, ele me dá uma receita de dividendos. A receita de dividendos, ela não entra no lucro bruto. Ela entra para entender o lucro operacional antes do resultado financeiro. Então ela não entraria na resposta essa receita com dividendos. Também não entra a receita financeira. A receita financeira, ela só entra no terceiro nível de pergunta, que é o lucro operacional após o resultado financeiro. E aí você tem vendas canceladas 25. Então você teria 4 informações frente às 6 colocadas no balancete, aonde se você pegar 800 mil, tirar 93 e tirar 25, você teria uma venda líquida ou receita líquida de 682 mil. Tirando o CMV, você tem o lucro bruto, que é perguntado, e você tem a resposta na letra A. Se continuando o lucro bruto mais a receita de dividendos, você soma e dá o lucro operacional antes do resultado financeiro. Esse resultado, quando somado com a receita financeira, te dá o lucro operacional após o resultado financeiro. Como você não tem mais nenhuma informação, o lucro antes do imposto de renda ficaria 222 e o lucro líquido do exercício também ficaria 222. Mas a pergunta é o primeiro nível do resultado, que no caso é a letra A, 122 mil.
Questão 6. Em relação ao conteúdo obrigatório das notas explicativas, conforme estabelecido nas normas brasileiras de contabilidade, é correto afirmar. Letra A. A divulgação em nota explicativa é suficiente para a correção de erro material, com efeito claramente definido ocorrido na mensuração de um ativo no exercício anterior. Não, você tem que fazer lançamentos, mesmo que tenha que usar um reconhecimento em ativo em relação ao lucro ou prejuízo acumulado, que é uma conta do patrimônio líquido, referente a ajuste de exercícios anteriores. Isso gera reconhecimento de contas, mesmo referente a períodos anteriores. Por isso que você tem aquela conta no DLPA, no artigo 186, lucros ou prejuízos acumulados, ajuste de exercícios anteriores, ou por erro ou por mudança de critério. Artigo 186, Lei das SA. Então, apenas a divulgação em nota não é suficiente. B. Notas explicativas devem ser apresentadas de forma sistemáticas e deve apresentar o conteúdo do parecer de auditores independentes. Não é da nota explicativa que você tem o conteúdo do parecer. O parecer do auditor é um relatório à parte. Então, esse relatório à parte do auditor, ele não está contido em notas explicativas. Letra C. Uma sociedade empresária que revende mercadorias deve divulgar em notas explicativas a relação das mercadorias negociadas pela empresa. Errado, você não vai colocar o tipo e a análise das mercadorias. Você não vai estar colocando ali que a empresa compra arroz tio João, 5 quilos e uma quantidade. Isso não é realizado em nota explicativa. Agora, a letra D, uma sociedade empresária que revende mercadorias deve divulgar nas notas explicativas as políticas contábeis adotadas na mensuração do estoque. Então, quando ele fala isso, ele está dizendo, na mensuração do estoque, você tem que falar se esse estoque está a valor de custo, se ele é inventário permanente, critério de avaliação, se é PEPs ou média ponderada móvel. Você tem que identificar no final do ano, se ele for mercadoria ou produto de venda, o valor realizável líquido, que é o valor justo, quando menor, tem que ter uma perda estimada abaixo do estoque. Se esse estoque for de matéria-prima ou bens e almoxarifados, se o valor de reposição for menor, que é o valor justo, você também terá uma perda estimada. Tudo isso você vai identificar frente aos critérios de avaliação, de inventário, de mensuração. Isso está no artigo 183, inciso 2 da Lei das SA, combinado com o artigo 183, parágrafo 1º, a linha A e B, do valor justo. Então, sempre que o valor justo for menor, no final do ano, o estoque que está com valor maior, que é o valor de custo, tem que abrir uma perda estimada, que é a perda estimada em relação ao valor justo. Então, a letra D é o critério adequado frente à resposta técnica, o que deve ser divulgado em nota explicativa.